Fala galera, beleza? Aqui é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre formação dos solos. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Vamos nessa! O solo é considerado um complexo composto de materiais, minerais e orgânicos, podendo ser encontrado na camada superficial da crosta terrestre. Os solos se formam inicialmente pela desintegração das rochas, por ação do intemperismo físico, químico e biológico, que originam os componentes minerais. Posteriormente, a decomposição e a incorporação de elementos orgânicos, animais e vegetais, chamados de humus, dão fertilidade aos solos. A ciência que trata de seu estudo é a pedologia. Solos de diversos tipos formam-se a partir da ação conjugada de vários fatores, como temperatura, vento, águas correntes, topografia, vegetação, tipos de rocha matriz, ou seja, rocha que origina o solo. Quando um solo é cultivado pela primeira vez, os 15 a 20 centímetros da parte superior são atingidos por sulcos. O cultivo destrói as camadas originais da camada superior do perfil e a camada destruída perde fertilidade. Para o estudo do solo e sua descrição, as camadas horizontais são denominadas de horizontes e definidos como O, A, B, C e R. Agora, vamos analisar as principais características dos horizontes do solo. Começaremos com o horizonte O. É o horizonte superficial. Pode conter mais de 20% da matéria orgânica, animal e vegetal, em diferentes graus de decomposição. Horizonte A. Apresenta maior quantidade de matéria orgânica decomposta e misturada com elementos minerais. Sofre perdas de minerais pela lixiviação. Nas áreas cultivadas, está em contato direto com a atmosfera. Contém as raízes dos vegetais. Horizonte B. Camada mineral constituída de quantidade reduzida de matéria orgânica. Acúmulo de compostos de ferro e minerais resistentes, como o quartzo. Pode ser atingido por raízes mais profundas. Horizonte C. Horizonte constituído por material não consolidado. E por último, horizonte R. Rocha matriz ou rocha inalterada. Aqui nós temos o perfil do solo. Classificação dos solos. Quanto aos horizontes, os solos podem ser: os solos zonais compreendem aqueles em que o principal elemento responsável por sua formação é o clima. São solos bem formados, ou seja, maduros, e geralmente apresentam os horizontes A, B e C, bem caracterizados. A seguir, alguns exemplos e suas características de solos zonais. Latossolo. Destaca-se em clima quente e úmido, muito profundo, pobre em minerais. Podsolo. Destaca-se em clima temperado ou frio, pouco profundo, fértil, porém ácido.
brunizem ou de pradaria. Destaca-se em clima temperado subúmido, raso, bastante fértil. E por último, desértico. Destaca-se em clima árido, raso, o horizonte arenoso, pouco fértil. Os solos interzonais correspondem àqueles cujas características indicam a influência preponderante do relevo local ou da rocha de origem. Como exemplos, podemos citar hidromórfico, local alagado, fértil quando drenado, espessura média. Salino ou alomórfico, local árido ou semiárido, baixa fertilidade, espessura média. Grumossolo, topografia plana, argiloso, boa fertilidade, espessura média. Os solos azonais são os que não apresentam características bem desenvolvidas. São geralmente recentes e desprovidos do horizonte B. Podem ocorrer sem os horizontes B e C, caso dos litossolos. Veja as características desses solos. Litossolo. Destaca-se em relevo inclinado, raso. Regossolo. Destaca-se em colinas e declives suaves, raso. Quanto à origem, os solos podem ser, primeiramente, eluviais, quando são formados no próprio local, a partir da desagregação e da decomposição das rochas. O massapê e a terra roxa, por exemplo. Temos também aluviais, quando são formados pelo acúmulo de materiais transportados pelas águas correntes, solos de várzeas e de deltas fluviais, por exemplo, e pelos ventos, solo de loess, entre outros. Com relação à cor, a maior parte dos solos pode ser agrupada em 3 tipos. Primeiro, vamos falar dos escuros ou orgânicos, que indicam forte presença de matérias orgânicas e possuem alto valor agrícola. Avermelhados, forte presença de óxido de ferro. E por último, claros, fraca presença ou ausência de matéria orgânica. Principais impactos sobre o solo. Vossorocas. É formação de grandes buracos de erosão causados pela chuva e intempéries, em solos onde a vegetação é escassa e não mais protege o solo, que fica cascalhento e suscetível de carregamento por enxurradas. Estão presentes em praticamente todo o sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, e geralmente estão associados ao uso do solo, ao substrato geológico, ao tipo de solo, às características climáticas, hidrológicas e ao relevo. Lixiviação. Lavagem dos sais minerais presentes no solo, caracterizando uma forma inicial de erosão ou erosão leve. A lixiviação ocorre quando o solo fica demasiadamente exposto por causa de desmatamento, queimadas ou pastoreio. E com a ação gradativa das chuvas, vai tendo seus materiais arrastados, tornando-se primeiro infértil e depois podendo ocasionar erosões graves, como por exemplo as vossorocas. Laterização.
Formação de uma crosta ferruginosa sobre o solo, em consequência do processo de lixiviação. Geralmente, ocorre em regiões de alternância entre estação chuvosa e seca. Técnicas de conservação dos solos agrícolas. A perda anual de milhares de toneladas de solos agricultáveis, sobretudo em consequência da erosão, é um dos mais graves problemas ambientais e o que mais abrange as maiores extensões terrestres. A principal causa da erosão, notadamente em países de clima tropical, é a retirada total da vegetação, muitas vezes feitas por meio de queimadas, para implantação das culturas agrícolas e das pastagens. Curvas de nível. Esta técnica consiste em arar o solo e depois semeá-lo seguindo as cotas altimétricas do relevo, que por si só já reduz a velocidade de escoamento superficial da água da chuva. Para reduzi-la ainda mais, é comum a construção de obstáculos no terreno, espécies de lombadas, com terra retirada dos próprios sulcos resultantes da aração. Com esse método simples, a perda de solo agricultável é sensivelmente reduzida. Terraceamento consiste em fazer cortes nas superfícies íngremes para formar degraus, ou seja, terraços. Esse procedimento possibilita a expansão das áreas agrícolas em regiões montanhosas e populosas. Por isso, é muito comum em países asiáticos, como, por exemplo, a China, o Japão, a Tailândia e as Filipinas. Associação de culturas. Em cultivos que deixam boa parte do solo exposto à erosão, como algodão e café, é comum plantar entre uma fileira e outra espécies leguminosas, feijão, por exemplo, que recobrem bem o terreno. Além de evitar a erosão, essa técnica favorece o equilíbrio orgânico do solo. Plantio direto. A palha e os demais restos vegetais de outras culturas são mantidos na superfície do solo, garantindo cobertura, umidade e proteção do mesmo contra o processo erosivo. O solo só é manipulado no momento do plantio, quando é aberto um sulco onde são depositadas sementes e fertilizantes. Bem, galera, ficaremos por aqui e até a próxima. Valeu!